Olá, boa tarde. Estamos começando mais um História das Histórias. Esse é o 13º. Boa tarde para quem está aqui nos assistindo. Hoje é o 13º História das Histórias. Meu nome é Yara Lima e eu quero agradecer a Rosângela, ao Rodrigo, a Fetaerge, a Guilherme Freitas, a todas as pessoas que estão sempre compartilhando aqui com a gente essa empreitada. E hoje vou estar conversando com o Gilvan, que já está aqui. Vou chamar ele para estar conversando com a gente. Tom Pires, obrigado por estar aqui. Conectar aqui com o nosso querido Gilvan Balbino. Só ele aceitar aí, para a gente começar esse bate-papo sobre a história das histórias. Olá, Olá, Gilvan. olá, Vou me Ian. apresentar um pouquinho aqui. Eu sou do Grupo Faz de Conta, 22 anos contando histórias, que tem também Leila Cabral, Lala Ferreira e Neide Brasil. E hoje eu vou estar conversando com o Gilvan, que é também ator, diretor, produtor, também trabalha arte educador, também cenógrafo, circense, produtor artístico e também, que eu gosto sempre de falar assim, contador de história. E é também do grupo Quatro no Ato, ou seja, uma pessoa entregue totalmente à arte. E é pernambucano, não é isso? É isso, é verdade. É da terra da minha mãe. E eu conheci Gilvan já tem um tempinho, né? Não vou nem falar quantos anos, né? Tipo, não. Quando a gente se encontrou a primeira vez, foi assim, amor é, na hora, né, Gilvan? Foi amor Foi assim, amor à primeira espontâneo, vista. foi amor à Verdade. primeira vista, assim, Tem bastante tempo direto. mesmo. Né? Aí depois você teve em Campos, né? Teve em Sim, Campos também. Aí, ó, São Pires também é da sua terra, que está aí, ó, seu pernambucano. conterrâneo. É, É uma terra boa. Esses dias comia a comida de lá. Comi aquele cuscuz, né? Que só o pessoal de lá sabe fazer, aquele cuscuz de cuscuz milharina. amarelo de milho. Isso. Quando a Isso, gente eu sei fala como é cuscuz, que o é. pessoal lá pensa que é cuscuz de tapioca. Não é, aquele cuscuz amarelo mesmo. Meu filho não come, só eu como. Eu Cuscuz como amarelo de cuscuz. milho. Isso, Com ovo é exatamente. uma Eu gosto. delícia. Então, eu como assim mesmo, quero alimentado, né? É verdade. Agradecer, agradecer imensamente por você estar aqui compartilhando as suas histórias e saber que você também é contador de história e saber que essa tradição de contação de história é muito forte no Nordeste, né? Porque vem Exatamente. justamente essa. Às vezes não vem como contação de história, mas vem essa coisa de estar compartilhando, né? O seu dia a dia, os seus afazeres, né? E, e é isso que se faz, essa tradição, né? E eu sempre gosto de começar a saber como é que era a sua vida de quando criança, como é que era esse compartilhamento de histórias, né? Como é que era essa história quando criança? Alguém contava para você? Como é que chegou as histórias através para você? Como é que era quando criança? Então, primeiramente, eu quero agradecer esse convite, um carinho imenso estar aqui com você, Yara. Já temos muitas histórias de vida e de arte juntos, né? Por esse Brasil afora. E dizer que está feliz. Obrigado a todo mundo que está aqui presente também acompanhando a gente. Quem não conseguir ver agora, vê depois. E Isso. falar que, na verdade, não tem como a gente fugir muito. Na verdade, quando você fala de tudo que das profissões que eu fui adquirindo na minha vida profissional como artista e coloco o contador de história por último, eu faço o inverso disso, né? Eu coloco o contador de história como primeiro de tudo, porque todos nós somos contadores de histórias, né? É porque a gente Uhum. nomeia isso, tem pessoas que têm oralidade e conseguem falar isso, pegar isso como profissão, que é uma profissão lindíssima, né? E colocar essas histórias para o mundo. Então, na verdade, nós, então, pernambucanos, e eu sou de Palmares, a terra dos poetas, né? A gente tem muita história para contar, uma família muito grande, né? De várias escolas. Beijo, Graça, Graça Cordelista aí, maravilhosa aí também, ó, do Nordeste, está aqui presente com a gente.
Então tem isso, a contação de história vem nessa oralidade, né? Agora a Graça entrou aí agora, mandando um beijo pra gente. Eu lembro logo do cordel, que também é uma cultura muito da oralidade, né? Uhum. E a gente vai acumulando isso. Eu ia pescar desde criança com a minha tia das Dores, que é a tia da minha mãe, e ela era uma das maiores contadoras de história que eu já conheci na minha vida. Porque ela tinha prazer em contar história, ela inventava as histórias, ela criava história, então ela cortava cana, fazia aqueles rolos de cana pra gente, a gente ficava chupando cana e ela contando história pra gente, porque como a gente não tem pipoca, não tem esse hábito, não tem nada, então a gente, com o que a gente tinha lá no interior de Pernambuco, ela vinha pra gente com essa história. Então ela ainda é viva hoje, tem quase 100 anos, uma das excelentes contadoras de história, contava muito. As primeiras histórias e pensamentos foram ela que contava pra gente, né? Porque ela tinha um prazer imenso de contar, e era depois que ela conheceu a TV, ela ficou apaixonada pelo cinema. E era muito engraçado, era que ela contava, e ela transformava aquele roteiro de cinema em outras histórias no ponto de vista do olhar dela. Eu tenho uma coisa muito curiosa, que ela falava assim: Gilvan, vamos ver se esse filme é bom. Aí quando falava assim, versão brasileira, Herbert Richard, esse filme é bom. Era muito engraçado que ela tinha isso. Se não fosse essa tradução, para ela não era boa. Quando falava assim, versão brasileira, Herbert Richard, vamos ver que esse filme é bom, vamos ver quem é o artista principal. Então tem toda essa história. Eu sou de uma família muito grande e muito faladeira, né? Que é uma família nordestina, imagina. E aí é muito legal, Yara, falar isso, porque eu tenho 7 irmãs e eu, o único homem no meio das minhas irmãs. E a gente se fala muito, a gente é uma família nordestina e muito presente na vida um do outro sempre. Casaram, tiveram filhos, acabou de entrar minha irmã aí agora, a Gil Balbino, e a gente é muito unida, a gente conversa muito. E como é que as histórias vão se passando de boca em boca até chegar à pessoa que viveu a história. Um exemplo que eu posso dar é minha sobrinha viajou com o pai e teve uma briga lá com o pai. Aí minha mãe já me ligou me contando naquele tom dramático. A minha outra irmã mais velha, Josiane, que é mais o conto erótico, social, vem contando uma história com os tons mais picantes. Vem outra, é a mesma história com várias versões. Né? Então, vai se passando um por outro. Então, está muito presente. Né? A gente, como ator, como diretor, a gente sabe que nós somos os grandes contadores de história. Né? É uma história que a gente está transmitindo e passando, né? Usando outros segmentos, usando a voz, usando o corpo, usando outros dogmas e outras coisas, mas que não deixa de ser uma contação de história, né? Exato, é isso mesmo. E eu, assim, eu sinto que quando você fala, isso reflete um pouco em mim também, que eu fui criada assim, aqui no Rio, né? Mas eu fui cercada por essas histórias nordestinas, né? Costume de casa, vai à praça. Então, eu fui criada com os exemplos, né? Através das histórias, né? Mas eu não pensava em ser contadora de histórias, né? E as histórias sempre me cercavam. A babá que tomava conta de mim, que na época a gente chamava de babá, né? Ela sempre contava história para mim. Só, você fica fazendo isso, vai acontecer isso, hein? Aí contava uma historinha. Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso, hein? E contava historinhas, né? Então eu sempre fui história. E hoje em dia eu sinto como isso me fortaleceu, né? Eu acho assim, por isso que quando eu falo do Nordeste, o Nordeste é muito presente na minha vida. Eu nunca esqueço disso. Eu Aí tenho você nasceu no uma interior. irmã que aterrorizava a gente. Ela falava, eu tenho uma irmã, Oi? então, Yara, você contando essas histórias, Ah, ela aterrorizava muito a gente. Ela falava, se você, Josineide, minha irmã, se você fosse ah. dormir sem beber água, sua alma ia acordar de madrugada, ia até a cozinha, pegar um copo, a gente tinha que torcer para que esse copo fosse de plástico. Se fosse um copo de vidro e o vidro quebrasse, a gente ia morrer, não ia acordar mais. Tinha toda uma história que era um conto de terror mesmo, né? Que apavorava a gente. Se você não for fazer seu xixi, não sei o quê. Então, tudo tinha uma história, uma dinâmica muito grande. Então, eu comecei a É. contar a história a partir da minha vivência e da minha vida, né? E depois as histórias foram me escolhendo, né? Para ser contador. Vem cá, me conta. Parece que tem essa vontade mesmo, né? De fazer com que nós sejamos o interlocutor dessa história, né? Aí, como eu escrevo também, fui escrevendo várias histórias já, e tenho várias, inclusive tem essa aqui é a Clarinha. Surgiu, ora bolas, Clarinha, suas histórias, de um projeto muito interessante que
o grupo criou lá em Ponta Grossa. Eu fui apresentar o teatro, vi que que o teatro ficava sempre no centro, no teatro, e não ia para as comunidades, não se deslocava para outros lugares da cidade, né? Aí eu conversei com o Cláudio Guimarães, que era o coordenador do teatro, ele abraçou a ideia. Até hoje existe lá esse projeto junto com o festival, que é a Mostra Especial, que os contadores vão para as creches, vão para os hospitais, vão para os presídios, vão para dentro da área rural contar essas histórias, né? Hoje em dia já levam até teatro, já vão com outros segmentos, já vão até espetáculos. Mas a gente começou durante 15 anos seguidos indo, às vezes não pagava nem nossa passagem, mas a gente ia para lá contar. Dia de ônibus, 15 horas de ônibus para contar a história nesses locais, né? E era incrível demais essa experiência de contação de história. Foi quando surgiu a Clarinha. A Clarinha veio com essa necessidade de contar essas histórias para esses marginais. Quando eu falo marginais, não é do lado pejorativo da história, né? Marginal que está à margem da sociedade. Tá à margem do centro, né? Com essa carência de coisa. Foi muito interessante essa experiência, porque tinha pessoas que nunca tinham ido ao teatro, tinha pessoas que nunca tinham escutado uma história, né? Então a gente se preparava, se arrumava, se maquiava, fazia toda aquela produção para contar uma história que às vezes era simples demais, que não tinha nada, que não existia nem a Clarinha ainda, não existia boneca, não existia nada, existia só a gente contando história e fazia aquela roda linda de crianças ouvindo aquela história e participando, né? Então, tem essa ligação, né? Essa ligação muito forte, né? Quando eu acho muito legal dizer que a gente tem as histórias que a gente conta e tem a história que faz com que a gente a contem, né? Me conta, eu quero ser contada, eu quero ser espalhada. Aí vem muito do cordel. Eu tenho uma história que eu tinha mania, né? Assim, vou até confessar, né? Eu gosto muito de banana amassada, né? Aí, quando eu era criança, eu gostava mais ainda, né, de banana amassada. Eu gostava tanto que eu lambia o prato. Aí, nisso que eu lambi o prato, a empregada falava assim, olha, essa mania é muito feia. Costume de casa, vai à praça. Aí ela contava uma história de um menino que fazia uma coisa errada, ele esqueceu e acabou fazendo na rua. Aí ela falava, olha, você fica fazendo isso, você vai acabar chegando na casa de alguém, vai lamber o prato na frente de alguém. Aí eu falava, que nada, eu vou lembrar, eu não vou lamber o prato, não. Mas eu adorava, eu gostava tanto de banana amassada, que quando acabava eu lambia o prato. Mas, lembrando disso, você nasceu no interior de Pernambuco, veio para o Rio de Janeiro. Aí como é que foi essa mudança, assim, né? Uma cidade toda que é um aconchego, né? E chegar numa cidade toda urbana. Você sentiu muito essa mudança? Como é que foi trazer esse calor da cidade do interior, com o seu sotaque, o seu tempero, para a cidade do Rio de Janeiro? Você sentiu muito? Como é que foi essa mudança? Por que você veio para o Rio de Janeiro? Conta um pouco dessa sua história. Você veio Senti por e causa ainda dos sinto muito, estudos? né? Porque eu senti e ainda sinto muito, porque é uma mudança muito brusca em tudo, né? Tudo para se fazer numa capital é mais complicado, porque existe uma concorrência, o capitalismo é muito mais selvagem, as pessoas não estão cooperando, estão sempre competindo, né? Dificilmente você tem aquela coisa da cooperação, que existe muito ainda, que eu acho que é mais generoso o meio dos contadores de história do que do próprio fazer teatral. Não sei se você sente isso também, Yara. Eu acho que os contadores são mais generosos, não existe uma disputa, existe uma corrente e não uma concorrência, né? Então, senti uma diferença muito grande, porque tem toda uma trajetória. Eu vim na diáspora, né? É naquela história de você vir para você trabalhar, para você... Porque eu vim com 16 anos, eu vim para o Rio de Janeiro com 16 anos. Já estou 30 aqui no Rio. 16 anos. Minha mãe já estava aqui, porque minha mãe veio para poder trabalhar, para dar o sustento para os filhos, né? Fiquei com a minha avó durante esse tempo todo. Fiz até o segundo ano do segundo grau, vim fazer o terceiro ano no Rio, mas já no propósito de ir para o campo de trabalho, né? Então, para mim foi muito complicado, porque eu já tinha que trabalhar e não poderia deixar as outras coisas de lado para mim, que era o teatro, que eu amava, a própria contação de história, o meu brincante, que eu carrego comigo até hoje, que eu falo que eu não tenho um palhaço, não tenho um clown, mas tenho um brincante que é muito pernambucano, né? Acho até que você já conheceu ele aí, eu já contei até com ele, com o meu narizinho, com as minhas coisas todas, porque tem essa dinâmica mesmo. Então, foi muito difícil até você se estabelecer e você dizer não para todas as outras coisas, né?
e se ver como cidadão, porque eu venho de uma família muito pobre, né? Uma família paupérrima, então o sustento era aquilo. Então, às vezes chega um momento que você tem que seguir o caminho. Peraí, eu vou viver da arte ou eu vou ter que sair para trabalhar e esquecer isso tudo, que tem que se sair. Nisso eu agradeço muito a minha família, porque minha família sempre me incentivou muito a viver essa minha vida. Eu não digo sonho, porque sonho é aquela coisa muito utópica que a gente vai sonhar sempre, são outros sonhos. Quando você já traz para o mundo da realidade, eu vivo do fazer teatral, da contação de história, né? Então, para mim, meu grande sucesso é esse, porque existe o sucesso e a fama. Ah, quando eu vou te ver na Globo, eu nunca busquei essa fama, eu busquei o sucesso. O sucesso é eu viver das minhas contações de história, da minha escrita, porque eu sou dramaturgo também, nos meus espetáculos, com o meu grupo. O grupo tem 26 anos, inclusive essa Clarinha aqui, quem confeccionou é Pamela, uma grande artesã, né? Você conhece bem a Pamela, uma grande cenógrafa e figurinista. Então, a Patrícia Excelente Xavier, que atriz. está aí, Patrícia Xavier que está aí, tem muita gente que foi abraçando essa minha loucura, essa ideia, a gente foi se unindo e até hoje, tem 26 anos, fazendo. Aí a gente vai criando vínculo, e com o nosso trabalho, a Deise, que está entrando aí maravilhosa, contratava sempre a gente, ajudando a gente a manter o nosso conto, nossas oficinas de contação, de cordel, o nosso teatro vivo. Então, possibilitando essa troca mesmo, porque foi através até da Deise que os nossos encontros foram muito precisos, né, Yara? Ver você com as meninas contando história, para a gente não só é uma aula para quem é contador, e ao mesmo tempo a gente esquece que é contador e entra nas suas histórias, né? Você e as meninas lindamente cantando, contando, e a gente vê como é que é importante isso no dia a dia, né? Então, para mim, foi muito complicado, porque é meio selvagem, é meio complicado. E, ao mesmo tempo, lá não se tem um ganho com fazer artístico, né? É muito pouco, é muito miúdo. Lá tem a cultura de que se vai um artista de renome porque fez novela, eles pagam, a elite paga R$ 200 para ver um espetáculo, mas a gente, eles não querem pagar 10 para ver uma pessoa da coisa. Então, culturalmente, é uma cultura muito rica pernambucana, mas tem essa cultura, infelizmente, essa cultura capitalista, essa cultura de não valorizar o artista da cidade, né? Então, para eu Exato. cortar esse cordão umbilical para chegar no Rio de Janeiro e ser quem eu sou, foi muito doloroso, né? Foi muito doloroso, né? E E eu como é digo que isso com a maior você humildade do entrou? mundo. Quando eu digo de ser quem eu sou, é porque eu consigo sobreviver do meu fazer teatral, da minha contação de história, né? Aí você começa a dar aula, você começa a fazer oficina, você começa a estudar, você começa a criar laços e correntes com outras pessoas, da mão, né? Literalmente, um segurando a mão do outro, e a gente vai superando tudo isso. Porque é difícil, o sotaque, né? Tem um preconceito muito xenofóbico, né? Tem tudo isso. Então, Exato. até a aceitação para isso é complicado, porque também a gente não chega no Rio, ei, vão abrir, vou fazer. Não, é bem difícil mesmo, né? E como é que você começou, descobriu esse lado artístico seu? Eu sei que o pessoal do Nordeste, né? O pessoal fala assim que já estreia, né? Já nasce com A essa gente não veia nasce, artística, né? a gente Já estreia, né? estreia. Como é que você se descobriu artista, né? Como é que você se descobriu assim, não, eu gosto disso? Como é que você se descobriu? Foi muito cedo? Ou foi alguém que te Olha, falou? Um beijo para as meninas eu que estão aí, David, Neide, Lalá, Luciano, todo mundo aí, um beijo. beijo para Vamos. todo mundo aí, obrigado por estar acompanhando a gente. Então, na verdade, a arte já vivia dentro, porque é o seguinte, minha avó, minha tia, é, minha avó gostava muito de música, muito de dançar, então ela incentivava muito a música dentro de casa. A gente acordava. Minha avó era do tipo, Dona Noêmia, que inclusive o nome dessas pessoas estão todos nos meus espetáculos, minhas contações de história. A Clarinha fala dos meus sobrinhos, fala da minha avó, fala de tudo. Então, Dona Noêmia era porreta. Então, ela era uma artista. Eu falo que ela era Simone de Beauvoir de Palmares, que ela sempre à frente do tempo dela. Então ela trazia, Ai, que legal. ela gostava de festa, de comemorar, de dançar e de cantar. Dia das Mães, ela colocava cartaz em casa para fazer festa do Dia das Mães e cantava mamãe, 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 sabe essas músicas? Então você já acordava 3 horas da manhã, que era o horário que ela acordava,
com um disco na vitrola, ela cantando aqueles brega dela, ela cantando, dançando. Então a casa já era uma festa. Aí vinha a irmã dela, que é a tia das duas, uma exímia contadora de história, contava aquelas histórias todas pra gente, né? E eu comecei a me envolver muito politicamente e artisticamente em tudo. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade em mercado, vendendo coisa, empacotando e indo para feira vender banana, aquelas coisas todas. E na feira nordestina, você sabe que tem os grandes cordelistas, contadores de histórias, os ceguinhos que canta, que não é só, que não vende só Eles fazem uma banana, apresentação, frutas, né? legumes. Já é uma apresentação. Então, por isso que esse minha veia pro teatro de rua, né? Pro Bumba Meu Boi, para as coisas todas, porque eu vivi essas manifestações artísticas e culturais na minha infância e adolescência. Então, na verdade, eu estava dentro desse círculo, né? Eu estava dentro disso aqui. Então, né, vem isso. Então, tem essa veia artística, porque a gente já nasci dentro de uma família que canta ao acordar. Tem coisa mais linda do que isso? Que bota um feijão no fogo e vai dançar, que vem agradecer, mais agradece do que qualquer outra coisa. Então, tem toda uma conjuntura disso que me fez levar para isso. Então, com 8 anos, que eu já no mundo, vendo o mundo com outro coisa, e estudando e fazendo, porque também tinha isso. Minha avó falava, vai trabalhar, mas você tem que fazer o dever de casa, tem que estudar. Vai para a escola, vai para a escola. E minha mãe incentivando para a escola. Então, não fui criado com pai, mas as mulheres da minha família eram mulheres muito pensando no futuro e sabendo-se que, sem educação, não se vai a nada. Minhas irmãs contam que minha mãe ensinava matemática para ela com as pedrinhas. Olha que história linda. Pedra, pegava 5 pedrinhas na rua e contava. Tem 3 pedras aqui agora, eu coloquei mais 2, como é que é? Agora, se eu tiro uma, quanto é que fica? Então, elas foram aprendendo, sendo alfabetizadas com isso. Minha avó aprendeu a ler e a escrever sozinha, autodidata, entendeu? Tem toda uma história. Me E eu já arrepiei desenvolvi agora, hein? logo. E na minha cidade, Terra dos Poetas, existe um teatro Apolo, das regiões todinhas, era de umas poucas cidades que existia um dos teatros mais antigos do Brasil, o Cine Teatro Apolo, que virou cinema, foi Nossa, onde que viu o primeiro lindo. filme. E eu já entrei com tudo no meio desse povo. Né? Então já vim, eu com 9 anos já estava vendo os engenhos fazendo teatro, teatro da precisão, vai onde está. Eu já estava fazendo campanha, todo mundo já achava que eu ia ser político, mas graças eu corri disso e virei artista. Fugi disso. Então, a gente ia para Quem dentro dos sabe você ia ser um engenhos. bom político, né? Ué. Não, é muito difícil, eles corrompem muito. É muito difícil no meio daquele povo. Poderia ser um Marte, né? Porque ia ser morto também, porque também tem isso, né? Então, eu Tem já isso. ia com 10 anos eu criei o grupo Guerreiros, grupo de teatro guerreiro, que a gente dançava, a gente cantava. Eu era magro, dessa finura, só tinha cabeça. A gente ia para dentro dos engenhos, ia para Água Preta, ia para Caruaru. A gente fazia oficina com o pessoal que vinha de Recife, entendeu? Então tem toda essa conjuntura que eu já ia fazer dentro do coisa. Eu fiz campanha. A primeira vez que eu ia votar com 16 anos, eu fiz campanha dentro dos engenhos, pro Lula, entendeu? Podem me julgar, mas eu fazia de campanha, já fazia teatro nesses lugares, a gente pegava a gente para vinha, ia nos asilos, a gente entrava mesmo nisso aqui. Então é o seguinte, eu não digo que a arte me escolheu, eu não escolhi a arte, eu acho que eu não tive muita opção. E eu nunca pensei em desistir. Chegou um momento aqui no Rio, antes de comprar a casa da minha mãe, que eu trabalhava de 8 às 5 na Transjorn, companhia de navegação, de 6 à meia-noite no Detran, marcando a agenda, para poder antes de comprar a casa da minha mãe, e finais de semana ensaiava e fazia teatro. Só que fazia o teatro da seguinte forma: vamos montar um espetáculo para apresentar no Teatro Bibi Ferreira. Aí eu fazia Filipeta, eu distribuía Filipeta no Aterro do Flamengo, nesse calor do Rio de Janeiro, todo com figurino. Chegava, vendia o ingresso, recebia o ingresso da bilheteria na porta. Quando o pessoal entrava, eu descia das escadas, apresentava. No final, eu tinha que fazer o borderô, pagar os atores e guardar os figurinos. Ou seja, a vida Nossa, toda foi assim. de tudo, né? É uma grande Então a arte escola. realmente te escolheu, né? Não tem faculdade maior e mais na prática do que a que eu vivi desde a minha infância, né? Desde a minha coisa. Porque eu nunca deixei com que o trabalho para o sustento interferisse no meu desejo de viver. E estar em cena, estar contando história, estar fazendo teatro, estar escrevendo ou dirigindo, entendeu? É a minha vida. Eu não tenho como fugir disso. Comecei a dar aula, Você comecei a fazer tudo.
Lala tá falando aqui, você é o Severino, faz tudo. É bem isso mesmo. Agora aqui, você já quase me respondeu. Como é que a contação de história entrou na sua vida? Como é que você começou a contar a história? Me diz aí para mim. Como é que o Então, caminho de contador de história? eu comecei a contar a Você disse história que foi a dessa primeira demanda coisa, né, mesmo, que né? aconteceu. Hã? É, porque a gente acaba contando história, né? Esses projetos que a gente vai contando, assim, vamos lá fazer esse projeto social. Você vai apresentar dentro de um asilo, não tem aquela estrutura do teatro. O que a gente faz? Vamos contar uma história, vamos conversar, vamos fazer. Então, você já ia contar uma história, aí você já se preparava para isso. Vamos fazer no Fundação Viva Cazuza, que a gente fez muito, Patrícia, inclusive. Para aquelas crianças aidéticas, dentro do INCA. Vamos fazer como? Não tem como levar uma estrutura de um teatro. E eu, Yara, não gosto de fazer mais ou menos. Ou a gente está inteiro ou a gente não está inteiro, entendeu? Uhum, claro. Então a gente, É à então a toa que o gente nome do seu vai com. grupo é De Quatro no Ato, né? Ou seja, Exatamente. entregue, né? Entregue total. A gente está completamente entregue a isso. Então, quando a gente vai, a minha irmã Jaciara aí entrando, todo mundo está entrando aqui, ó. Beijos, É, família amores da inteira. minha vida. Aí começou a contar história, e tipo assim, a gente já se conta história. Nos cursos que a gente fazia, a gente sentava para contar história. Nossa, Ivan, que história ótima. Conta uma história da sua avó, conta uma história do Nordeste, conta uma história. A gente vai contando e vai ganhando essa oralidade, vai ganhando essa desenvoltura para contar a história, e as pessoas vão pedindo. Aí você não tem uma coleção de história para contar aqui? Tem, vamos fazer. Quanto que é? Vamos vendendo. Então vai vindo junto. E teve um momento que nós tínhamos uma demanda muito grande de contar história pelo SESC, nas escolas públicas, né? Então, a gente fez um projeto muito interessante, que era pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que era, como é? Teatro, esqueci o nome do projeto, que a gente ia contar história, era só para contação de história mesmo, de em cima nos morros, nas comunidades, nas bibliotecas da Rocinha, tudo. Então a gente criou esses projetos mesmo de contação de história, aí veio com isso. Então a gente nunca deixou de contar história, nunca deixou de fazer teatro, tudo paralelamente. O que é diferente, que as pessoas acham que contar história é a mesma coisa que atuar, e não é, né, Yara? Não é, São totalmente diferente. Por isso primos, que eu estou são perguntando. primos, irmãos, mas que não tem nada a ver. Você, como ator, você tem outras ferramentas, como contador Isso. é uma outra categoria, uma outra linguagem, né? Que a gente vai bebendo um do outro, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até para explicar para uma pessoa leiga é complicado isso, né? É complicado. Que a gente tem O pessoal é fala assim, você é complicado. atriz, é fácil de contar. E acho que às vezes é até mais difícil, né? É Porque mais quando você difícil, vai muito mais contar, difícil. eu acho que às vezes é até mais difícil. Não sei, eu não sei. Eu acho que Eu às vezes, acho bem quando eu tinha exemplo, não E sei. digo mais, Yara, É, muitas vezes a história que eu já conto há muitos anos toma um outro rumo dependendo da plateia. Isso é muito louco explicar isso. é, é, Porque eu já terminei a exatamente. história sem nem terminar ela. Ela termina de uma outra forma que eu falei assim, não sei o que aconteceu, inexplicável, ela quis ir para esse caminho e eu deixo levar. Entendeu? Você vai, É, quando eu fui na Feira do Livro de Cachoeira de Itapemirim, foi muito interessante isso. Eu comecei a fazer história, eu falei assim, eu vou levar alguns elementos do circo para não sei o quê, para poder chamar a atenção, porque eu estava numa feira, né? Levei a perna de pau, que não funcionou por nada nesse mundo. Eu tirei a perna de pau e comecei a trazer as pessoas para dentro da história. Então, aquelas pessoas vinham, aí vinha um prefeito, aí vinha não sei o quê, e eu trazia as pessoas, e as pessoas começavam a contar a história comigo. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque tinha milhões de contadores de história. Todas as rodas que eu fazia, eu tinha que contar 4 histórias por dia. No final da noite, eu estava no hotel, a pessoa, João, vai sair, eu não tenho condições. Eu estava esgotado. Tinha noite que eu nem jantava. Foram 7 dias direto nessa feira, né, na nossa Bienal do Senhora. Livro do Cachoeiro. Né? Cachoeiro tem grandes escritores, né? Cronistas, tudo, Rubem Braga e tal. Uhum. E eu fiz lá há alguns anos. E foi incrível demais isso, porque a perna de pau foi só para levar uma tralha daqui do Rio, um peso incômodo dentro do ônibus, que depois não serviu para nada, porque eu era um elemento muito, né? Eu lembro da né? primeira vez que eu fui contar a história também, até com o Lala, que estava aqui comigo, a gente fez umas máscaras, né? A gente, olha, na hora as máscaras, nós não sabia onde enfiar as máscaras. A gente ficou assim, gente, para que essas máscaras? Depois que a gente começou a entender, né? Porque a gente sempre paga os micos, né? Contador de Paga. história paga mico.
Aí eu falei, Paga, gente, amigo. que Aí eu falei assim, ideia gente, foi pra essa? que essas máscaras? Aí depois que eu vim entender, porque o grande contador não tem que usar nada, é ele mesmo, e é a história que é a grande vedete, É a né? A gente história que até usa, né? exatamente. Entender isso Até... que é a história. E leva um tempo também para a gente amadurecer, né, Yara? Sabendo que é a É, história que é a estrela, não é você. Você é só um interlocutor. Então eu falei exato. assim, gente, que ideia foi essa louca de trazer uma perna de pau que me cansou horrores? Fiz um dia com isso, quando eu falei assim, não, no final do dia eu falei, jamais, deixei no hotel e fui só contar essa história em si, né? E foi lindo, porque aí as pessoas vinham, aí tinha pessoas que já tinham escutado a história 2, 3 vezes, vinha para mudar o final da história. Eu falei, não, eu pensei em casa, então eu acho que tinha que ser assim. Eu falei, então vamos contar a história desse jeito. A gente ia, mudava, vivia, o que era para ser 30 minutos era 1 hora, e eu ficava mais morto e cansado ainda, né? E a gente trabalhar essa voz, que a minha voz já é meio rouca, que tu sabe, teatro de rua, né? Que já é até peculiar, todo mundo Uhum, conhece a minha trajetória dessa rouquidão de voz. E é isso, uhum. é muito legal entender isso, a gente saber que nem todo ator e atriz, por melhor que seja, por mais técnica que seja, que tenha estudado, feito tudo, não consegue contar a história tão bem como aquele senhorzinho ali, contador de história, né? Que a gente vê muito isso nos festivais de contação, né? Que você fala, meu Exato. Deus, que história Uhum, exato. maravilhosa, que povo é esse incrível, né? É isso. Exato. E o Tom também falou isso, o Roberto, todos os contadores que passam aqui falam a mesma coisa, né? A grande vedete é a história. E falando de vedete, que é a história, qual a história que você assim nunca deixa de contar, que fica assim te chamando assim, me conta, me conta. Qual a história que você nunca deixa de contar? É a história É a da. história preferida. É. Porque eu tenho várias histórias, né? Mas vou até lançar um livro que é 10 historinhas da Clarinha, 10. E tem uma que não deixo de contar, que qualquer lugar, em qualquer sotaque do Brasil, ela faz um sucesso, que é uma história muito da minha infância, que é o Papa Figo. Que é a história que ela conta Ai, do Papa gente, Figo, essa história que é também, maravilhosa. essa história tem maior É, medo. É da minha infância, da exatamente. E possível. faz um sucesso porque ela pega desde aquela Eu criança tenho de medo 5 dessa anos história. até aquela pessoa de 90, 100 anos. E eu amo contar essa história porque ela ganha uma proporção no meu corpo. Eu conto ela com tudo, com todo. Ela conta, e é porque é muito da minha infância, né? Uma vivência muito minha. É um E da minha medo infância muito também. grande. A minha babá contava essa história, que se eu não fizesse as coisas, Papa-Figo ia me pegar. E é pegar o saco de dinheiro que deixa na porta e leva a criança e tira o fígado. Isso é maravilhoso. Então, não tem como não contar Isso. ela, porque ela se conta o tempo todo, né? E agora, até a Isabela, a Isa aqui, eu até falei para você chamar ela para vir aqui, que é uma contadora de história, ela me pediu uma história, eu mandei o Papafigo para ela contar para uma escola pública lá no interior de São Paulo, pelo Zoom, que a professora estava querendo poder para ajudar a aula dela, ela contou, ela falou que foi um sucesso estrondoso a história do Papa Figo. Eu falei, essa aqui não tem como errar, porque a história ela tem a vida própria, ela já se conta. E quando eu não conto, ela fica dando na minha cara assim, me conta, me conta, me conta. Que ela vem e conta, As que é pessoas não incrível. acreditam, né? Mas as histórias são assim, né? A minha história assim, de vida é a do Patinho Feio. Meu filho me zoa, mas me zoa direto. Ele fala assim: daqui a pouco você vai contar o Patinho Feio até no cemitério, porque tudo você conta do Patinho Feio. Gente, mas o Patinho, ele me segue, eu conto há mais de 20 anos. Aonde eu vou, o Patinho vai, não tem jeito. Eu amo contar do Patinho E, Feio, mas e a vamos embora. história, ela sabe quem está ouvindo, né, Yara? É muito, muito legal isso, porque quando tem as crianças, parece que aí você dá um tom maior no suspense, né? Quando tem mais É. adulto, você já pega por outro lado e vai tendo toda essa dinâmica, que é muito interessante isso, Não, e né? a do Patinho, as crianças, Muito, muita gente conhece, né? Do Patinho, né? Aí muita quando eu gente vou contar, a conhece. pessoa, já sei. Eu pensei, mas não do jeito que eu vou contar. Aí eu começo, né? Aí quanto mais a criança fala que conhece, a gente mais inventa, né? Aí vai. Aí, meu filho, vai. Bem por Entra aí. até o que não é para entrar na história. É verdade. Carmelina Pisa, eu Beijo, aprendi muito com Paty. a Saudade Carmelina de Pisa. você. Patrícia, beijo. Carmelina Saudade Pisa, de você também. Carmelina Pisa fala assim, que ela nunca escolhia história, né? Eu prestei atenção uma vez que ela falou isso, que é uma contadora lá de Santa Bárbara do Oeste. Ela falou assim, ela nunca escolhia história no repertório dela, ela deixava, olhava para a plateia, a história que vinha na cabeça dela, ela contava. E é mais ou menos isso mesmo, quando você Vai, entra tem assim na plateia, né? Olha e vê a história na cabeça, você conta, né? Você Acabamos também, como você já de entrar aí falou, agora.
Quero só deixar um beijo para Ailton Guedes, grande contador de história de São Paulo, aí, da capital, que entrou agora aí na nossa live. Gente, um beijo. Excelente contador de história. Além de grande ator, também um contador de história incrível também, lá de São Paulo, capital. Um beijo para todo mundo que está passando aí. O Pires também passou aí também, que esteve aqui semana passada comigo. Um beijo também a Ailton, não conheço, mas um prazer também conhecer. Nós estamos aqui compartilhando histórias, né? Com esse amigo meu lindo, Gilvan. E aqui, você já falou aqui que você é dramaturgo. Eu já assisti uma peça sua, que é Chocolate, Cravos e Espinha. Como é que foi essa experiência de escrever para adolescente? Que é um público bem assim esquecido, né? Durante as mídias, né? Volta e meia alguém lembra, mas não é assim bem lembrado. Como é que foi essa experiência? Foi um texto bem premiado, volta e meia esse texto. Hoje em dia ainda é o mesmo texto? Você faria uma atualização? Você escreveria um outro texto? Como é que foi escrever esse texto, essa experiência? Eu acho, Yara, que os conflitos da adolescência são os mesmos, né? Por mais que a gente mude a roupa, né, que mude a moda, o figurino, os conflitos são o mesmo, que é uma aceitação, é um bullying que eles mesmos fazem bullying deles mesmos, de aceitação do corpo, da voz, a sexualidade, que é um tabu cada vez mais que os anos a gente vai envelhecendo, parece que os tabus vão crescendo. É uma pena, né? Que a gente fica discutindo coisas que já era para estar resolvido, né? Já era para ter uma educação sexual para evitar tanto estupro, tanto abuso, tanto assédio, né? Principalmente com as crianças e adolescentes. Já era para ter esse conhecimento do corpo. Então, eu acho que o texto continua bem atual, que eu acho, infelizmente, eu queria dizer que não era para ser, né? Porque eu acho que a gente tinha que avançar. A ideia da sociedade é avançar, e a gente ter um olhar crítico do que a gente pode melhorar, né? Eu acho que, independente de religião, de tudo, eu acho que a política tem que avançar para esses direitos e deveres de tudo. Então, esse texto foi um texto com muito carinho, porque foi uma encomenda para o grupo de teatro Gota, Pó e Poeira, lá do Espírito Santo, Guaçuí, que eles me convidaram para dirigir o grupo e escrever um texto. E era tudo adolescente, e queriam que eu escrevesse qualquer outro texto. Eu falei, não, vou falar sobre isso. E eu comecei a escrever esse texto. Coloquei poesia, tem Fernando Pessoa, tem o problema com o nome, que eu não gosto do meu nome, tem uma gravidez, tem o uso de maconha, de drogas, como é que vai, o droga mais pesada, tem a história do corpo, da menina que quer, do namoro, da sacanagem, tem tudo, tá pincelado, tudo lá nessa dramaturgia, e eu tinha escrito o texto, não tinha um nome. Até que eu estava dentro do ônibus superlotado, eu vi assim, tem um rapazinho com uma bolsa toda apertada lá, eu falei, posso segurar quer que eu segure sua mochila? Ele, quero. Quando eu coloco a mochila no colo, que eu olho para a cara dele, estava cheio de espinha e comendo chocolate. Eu falei, pronto, o nome é esse, Chocolate, Cravos e Espinhas. E as espinhas, né, com essa conotação, que tem muita espinha, né, nessa descoberta, né? É uma flor, são lindos, estão desabrochando, mas os espinhos estão na própria sociedade, né? Que não ajuda a eles passarem desse processo, né, de criança para adulto de uma forma mais prazerosa e menos dolorida. Eu, por exemplo, quase não tive infância, porque comecei a trabalhar com 8, 9 anos de idade, então todas essas minhas descobertas do corpo, da voz, da minha sexualidade, do prazer do outro, da profissão, foi tudo assim jogado, né? Poderia ter sido menos sofrível com isso, né? Então, esse processo foi muito legal para mim, até porque nesse texto eu ia me descobrindo, eram mazelas, eram as coisas que eu vinha. Nossa, Gilvan, que nome é esse? Que eu nunca ouvi falar esse nome. Então, já começa a peça com eles se apresentando, falando o nome deles e achando porque minha mãe me colocou esse nome, sabe? Eu não gosto desse nome, me zoam, tiram sarro de mim por conta disso. Então, tem todas essas histórias mesmo, entendeu? Tem essas coisas hormonal também, né? Como eu tá falando aí, além das espinhas hormonal, o corpo se transformando, essa erupção, que é uma erupção muito grande, né? As meninas, então, é muito louco. Tem menina que começa a menstruar com 9, 10, 11 anos e não conhece a válvula, não conhece a vagina, porque não falam nem o nome dela, que ela é proibido falar vagina, tem que falar pepeca, chiquinha, e isso é horrível, essa criação, né? Que a mulher tem que ter uma relação com a sua vagina. Até para poder gozar, para poder se conhecer como mulher. Agora você está devendo um texto para o pessoal da terceira idade. Agora, pele madura.
chocolate e Viagra. Você tem que escrever com certeza. Talvez seja para esse mesmo elenco, porque esse texto é bem antigo. Viu? Então, exatamente. Eu estou adorando, o pessoal estreou agora A Fazenda 12, aí tem um ator lá que é 53 anos, né? Aí estão chamando o cara de pele madura, né? Aí eu estou adorando. Aí você pode escrever pele madura, chocolate e afins. Você pode escrever, ó, uma dica. Aí, ó, tá todo mundo gostando da ideia. Eu amei também, né? Né? Exatamente isso, é bom. Já vou pensar no nome aí. Tomara que eu pegue o ônibus lotado com um velhinho para poder dar lugar para ele, né? Para poder contar essas experiências. Então, essa experiência, eu gosto interessante, tem muitos anos disso. Você lembrar de Chocolate, Cravos e Espinho, porque eu fiz uma montagem em Guaçuí, que eles rodaram até mais do que eu. Fiz uma montagem com eles, foram inclusive o Adiba, que é o marido do Ailton, que está aí, ele viu essa montagem lá pro interior de São Paulo, veio falar comigo, eu falei, caramba, eu nem imaginava. E rodaram bastante pessoal, e eu fiz uma montagem no Rio com o elenco do De Quatro no Ato, que era o elenco Chocolate, né? Cravos e Espinha, o elenco jovem, a gente fez, que nem em cena estava mais. E a gente montou a apresentação. E tem uns 10 anos isso aí, né? Tu tá entregando nossa idade. Mas não tem problema, não. Eu não tenho problema com isso, não. Pele madura. E você já falou também que já vai escrever um livro. Eu quero saber que você já falou que vai ser em cima da sua boneca, que já tem essa ideia de escrever um livro. Eu sempre estou mandando todo mundo escrever um livro. Os que já passaram aqui, tem umas 4 pessoas que já encomendou um livro aí. Eu acho que nós temos que comentar isso sempre. Eu acho que as histórias têm que ser registradas. Não podemos deixar o Léo. Você já vai escrever também aí. Eu achei ótima a ideia. E queria saber também qual história que você gostaria de ter, né? Você já falou que já vai registrar. Qual, além dessa, que você já leu, assim, nossa, eu queria essa história, mas não escrevi? Olha, tem muita história, viu? Tem sim, com certeza. História. Né? Eu falo, meu Deus do céu, por que não fui eu que escrevi, né? Eu não queria nem ser indelicado em falar, porque tem tanta gente boa que conta as histórias tão boas, né? Eu vou fazer até propaganda aqui de um amigo meu, que é o Leandro Pedro, não sei se você conhece, deve conhecer, que é um contador de história também, que ele escreveu Maria do Socorro, ele até lançou o livro. É uma história muito legal, a mulher de olhos de vidro, que vai o vidro, que tem um gato, que também me refere muito essa história, à história da música, uma música que minha avó cantava, que era a Velha Debaixo da Cama, né? A velha de... Acho que você conhece a velha debaixo da cama, a velha criava um bode na noite que se danava, o bode berrava. Aí tem essa história, cantava essa música desde a minha infância e me acompanha. E, na verdade, essa história dele vai nesse mesmo caminho, só que diferente, né? Então, é bem interessante. Entrou a Diba, entrou o Wilton Paz, que é lá do sul do projeto, que eu estava falando para você lá, da contação disso, do projeto do teatro lá, que a gente fez, maravilhoso, que é Aí agora deu um branco. Olha a idade chegando. Você já vai pro texto dos velhos, tá, Yara? A pele madura de Luciano. A pele madura chegando. Então, então eu tenho vontade de contar essas histórias também, né? Tem histórias lindas que eu queria contar. Eu acho que eu estou escrevendo já está na editora para lançar o meu livro de contos adultos, contos e crônicas, que se chama Reticências, né? Que saiu até primeiro do que o da Clarinha. O Clarinha estava na frente, mas não saiu por conta da ilustração, que eu estou com dificuldade do ilustrador, que pode me mandar também, porque também eu faço assim, para todo mundo. Quem está ilustrando é lá de Arapiraca, quem está fazendo, eu vou brasileirizando tudo, fazendo uma nação só, para acabar com essa xenofobia, né? Somos uma só nação, então todo mundo vai fazendo tudo, trabalhando junto e fazendo essa conexão com o Brasil, fazendo o Brasil uma coisa só, que a gente precisa disso, né? Dessa unidade, dessa união, né? E que o resto do Brasil se espelhe no Nordeste, porque a gente precisa de pessoas modéstia à parte, que o Brasil é muito rico de cultura. E minha mãe, eu não sei se você presenciou isso no Nordeste, mas minha mãe sempre falava muito
daquela tradição que tem um cordão encarnado e cordão azul. Não sei se você Eu dancei presenciou isso, muito. né, Ela Yara? sempre Eu fala, dancei isso. Eu dançou, dancei né? demais isso, né? O cordão do cordão encarnado, cordão vermelho, os barcamateiros. Isso, Então, quando eu me isso. identifico muito, porque eu estou muito dentro disso, né? E existe essa cultura também. Tem muitas pessoas do Nordeste, a própria Graça Coelho, que é uma grande cordelista, e eu quero contar uma história ainda em cordel, entendeu? Todo em Ai, cordel, mas é porque ainda lindo, não né? surgiu ainda. Você lembra do Belele Balaio, que veio a partir Isso, eu ia da comentar história do agora. Você tem cordel que várias. veio, né? Você fez o Eu tô, espetáculo do que veio aqui várias vezes, né? Do Boi, né? Que você conta aquele é, espetáculo do Lili Balaio, né? Que é é, lindíssimo. Você tem vários espetáculos que eu amo, que é o espetáculo de rua, que a gente se conheceu foi através desse espetáculo. Tem esse espetáculo de rua, você também trabalha com esse espetáculo, e assim, o seu trabalho é inegável, eu gosto muito, e admiro muito o seu trabalho como ator, como também o da Pamela, gosto muito também. E tem um outro menino também que eu esqueci o nome. É a Pele Madura que está denunciando. pele madura. Eu tô pensando que vou escrever pra gente atuar, hein, Yara? Vou fazer o texto Ah, pra gente então, atuar. Pele madura. exato. Agora, agora já está chegando no final, né, desse bate-papo maravilhoso. Vai ficar salvo aqui no nosso canal do IGTV, para quem não assistiu desde o início. Gilvan denunciou várias coisas aqui, que está lançando um livro, vai lançar 2 livros, já falou aqui também, denunciou várias coisas aqui interessantes, contou um pouco da sua vida. Agora a gente faz uma brincadeira no final, que eu chamo de momento faz de conta, que é, se você fosse presidente do Brasil, o que você decretaria? Qual seria o seu decreto? Você agora é presidente do Brasil. Eu acho que um dos primeiros decretos que eu fazia, com certeza, seria essa valorização da cultura dentro das escolas, porque eu acho que isso é a mesma coisa que a gente falou do teatro com o contador de história, que não são a mesma coisa, mas que um completa o outro, que um que é interligado, que então eu acho que a cultura e a educação de um povo é a base de um todo, entendeu? Se você coloca crianças para ouvir história, professores ou contadores de história dentro de escola para contar história, potencializar que a criança conte, conheça a sua história, a sua ancestralidade, né? A sua vida, que valorize a sua pele, a sua nacionalidade. Eu acho que isso, o primeiro decreto que eu faria era isso, era investir massivamente, né? Na cultura e na educação, mas que elas caminhassem juntas, sempre juntas, né? E, tipo assim, a cultura como um todo. Eu não falo da cultura só do teatro de rua, do qual eu faço parte, entendeu? Da contação de história. Eu acho que o funk é cultura, eu reconheço como cultura, o sertanejo como cultura. Eu acho que nosso país temos culturas, não uma cultura só. Uma coisa é fazer arte e outra coisa é cultura, que é uma coisa muito diferente. A mesma coisa que eu falo de popular Uhum, e folclore. As pessoas confundem muito o que é folclore e o que é popular. Tem uma diferença uhum, muito claro. grande do popular para o folclore. Então, acho que por sermos um continente, porque não somos um país, somos um continente, com várias culturas, cada região, dentro de uma sala de aula, valorizar e conhecer a sua história a fundo, para que qualquer mudança seja feita olha o meu discurso político, viu? para que de fato a gente não mate, não morra, né? Porque a gente está vivendo num período em que estamos nos matando a nossa cultura, né? Matando a nossa cultura, querendo apagar da escola pessoas de um renome incrível como Paulo Freire, gente. Sabe? Como não falar de Augusto Boal dentro de uma sala de aula, de um Paulo Freire trazer o patrono não só do Brasil, como do mundo, referência, né? Não trazer isso para dentro da gente. Você pode até não gostar, agora você não pode simplesmente anular essas Exatamente. Aham, pessoas. A gente não pode anular essa exatamente. questão de vira-lata, não valorizar. É o que eu falei no início. As cidades do interior pequena, valorize seu artista. Contrate pessoas de fora, me contrate, inclusive, porque eu quero muito ir aí. Mas eu não quero Uhum, ocupar um espaço
coisa, eu quero contribuir, como a gente sempre contribuiu, né? Como a Deise sempre fez com a gente, né? A gente criava esse vínculo entre você, que é de Campos, eu aqui do Rio, o Sesc unia a gente para essa contribuição. Eu não quero ocupar um espaço de um artista que é daquela cidade e que vive, precisa viver da sua necessidade, né? Então, acho mais importante isso. Os fazedores de cultura das suas cidades, vocês valorizem o seu artista, valorize e receba como cultura. A cultura não é como arte, porque arte tem tudo que é lugar do mundo. E a sua cultura é diferente. Então, valorize sua cultura, né? Cuide do seu jardim para poder mudar o mundo. O pessoal já está tudo votando aí você como presidente. Mas eu não quero, não. Eu quero fazer um projeto lindíssimo que eu estou fazendo com a Diba, os 3 porquinhos para adulto, um projeto lindíssimo que a gente tá visibilizando também. Muito projeto. Que a pandemia não me mate, porque eu não nasci para morrer. Exatamente. Muita coisa você agora, faz de conta agora que você está no tapete mágico. Para onde você iria? Está no tapete mágico agora. Para onde você iria? Yara, eu não iria, não. Com essa pandemia, eu estou na quarentena desde 13 de março. Eu não iria porque eu penso sempre no outro. Eu não posso sair daqui para uma praia, para uma festa, nem me apresentar. Se você me convidar para ir para a rua, que eu não posso ver uma rua, que já quero interpretar, já quero ocupar aquele espaço, eu não vou, porque eu acho que no momento não é da gente ir. Não é o momento da gente ir para lugar nenhum. O momento da gente trabalhar a nossa empatia pelo outro, cuidar um do outro cada vez mais. Mas no tapete você estaria voando, ó. No tapete você estaria voando, assim. Estaria eu sozinho voando pelo Brasil com mais de 1000 mortos por dia. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo estar voando num tapete mágico com o Brasil do jeito que está. Isso me dói profundamente. Não tenho como fazer isso. Então, eu prefiro guardar esse tapete mágico, fazer assim. A gente vai quando tiver que ir, quando realmente a gente for. É o teatro que eu faço, o teatro de precisão, né? A gente vai onde precisa. E no momento a gente não precisa ir para lugar nenhum, a não ser ficar dentro de casa cuidando. O pessoal está rindo horrores aqui com você. Para que tudo isso passe logo, entendeu? Agora, momento faz de conta. Gente, não vão. Momento faz de conta 3. Você é uma fada madrinha. Qual presente que não pode faltar? Como é? Desculpa, tem a fada madrinha da Bela Adormecida? Tem. Não tem? A fada madrinha da Bela Adormecida? Então, você é uma fada madrinha. Qual presente não pode faltar? Presente? Livro. Adoro presentear com livros. Adoro presentear e receber livros. Eu amo, que eu acho que é isso. Eu acho que é bom demais. Eu acho que livro é um bom presente. E não tem erro, né? Porque eu, como eu sou muito eclético, se você vê mais ou menos, entra no perfil da pessoa, vê mais ou menos qual é a linha dela, dá um livro, dá uma Sabrina, mas dá um livro. Dá uma Agatha Christie, dá um, sei lá, dá qualquer coisa. Dá um... Mas olha, dá um livro, pessoal, dá um gibi. Presta atenção, se esse pessoal não tiver pele madura, não vai saber o que é Sabrina, não. Dá um gibi, dá uma Turma da Mônica, que também é do nosso tempo, mas dá. Deixa o pessoal ler, leia. No momento, dê livro de história para esse povo. Agora aqui, aonde o pessoal pode te encontrar? Gostei dessa caneca aí de 4 pratos, quero ganhar uma, hein? Gostei, hein? Você não tem, Yara? Como que você não tem essa caneca? Que absurdo aí. É esse? Aonde o pessoal pode te encontrar? Como é que o pessoal pode te encontrar? Quais são os seus projetos futuros? Agora é seu momento de... Onde acha o Gilvan Balbino, de 4 no Ato? Eu estou em todas as redes sociais. Tem o Twitter, @Gilvan Balbino, Instagram, @Gilvan Balbino, meu Facebook, Gilvan Balbino. O grupo Teatral de 4 no Ato tem o Instagram dele, @de4 algarismo no Ato. Tem as páginas no também Facebook. Vou ter que produzir agora isso tudo, né? Tem página no tudo, e então é fácil me encontrar, porque eu sou muito dado, sou muito jogado por aí, pelas ruas. Hoje nem tanto, porque eu estou desde março trancado aqui na minha casa. Mas é muito fácil. Então me sigam. Tem um projeto lindo que eu fiz, Yara. Vou até te convidar, que eu escrevo um poema, a pessoa vai fazer desse poema uma imagem e eu posto aos domingos num grupo.
que é estreia lá no grupo. Tem cada poema lindo, modéstia à parte, mas mais lindo ainda é a criatividade das pessoas que estão fazendo, os artistas que estão fazendo, me mandam e eu posto, está ficando muito bonito. Muita gente já participou, tá lindo, lindo demais. Eu quero muito que você participe também, com a sua Manda para criatividade mim. toda. Manda E para o mim. projeto tem um livro que está na editora para lançar, Reticência, que é um livro de contos e crônicas adultas. Ó, Lá também E quer a também caneca. vai anotando uma lista aí. Meu Deus do céu, não tem nada para anotar agora. Tem um projeto lindo que eu estou com a companhia do Adiba Ailson Cuba, lá de Caraguatatuba, que é a gente está montando um espetáculo lindo, os Três Porquinhos aí, com a galera super do bem, a companhia Controvérsias, um encontro que a gente vem projetando já há bastante tempo, já há anos, e finalmente teve que ter uma pandemia, morrer milhões de pessoas para a gente se encontrar online e fazer o texto, e ensaiar pelo Zoom, e está vindo coisa muito legal aí, assim que todo esse caos passar, né? Tem meu projeto de teatro de rua com o Grupo Quando Vim também. Tem minhas turnês que eu tô louco para fazer aí, com os espetáculos mesmo. Pegar os espetáculos que estão dormindo aqui para colocar em cena, como Boi, como Belelê. Há 18 anos o Boi, a fazer o Meu Boi, o espetáculo que vai ser a primeira vez há 18 anos que não é apresentado por conta da pandemia. Não teve um ano sequer que a gente não apresentou a face do Meu Boi, que é um espetáculo que eu adoro estar em cena. Eu amo. Que eu amo fazer e está sempre atual demais, porque a dramaturgia abre para isso, né? Quero voltar com o Belelê, quero atuar, quero escrever, e é isso. Não falta projetos e vontade, desejo, né? E tesão, porque eu acho que sem tesão não tem solução para nada. E agora, mais do que nunca, ficou comprovado que a arte é o caminho. É o caminho para a libertação do corpo, da mente, do espírito, de tudo, né? Eu acho que tudo na vida do ser humano é importante. O ar é muito importante, mas eu acho que a arte vem no caminho até para você se encontrar espiritualmente, né? Você encontrar esse Deus mesmo através da arte, porque esses pastores, padres, essas outras religiões, tudo aí está deixando muito a desejar, né? Usando da má fé. Usando a má fé para fazer coisas tão ruins com o ser humano. Exato. Eu só tenho a agradecer a você, Gilvan. Sabia que ia ser ótimo, porque desde que a gente se encontrou é sempre assim, risadaria, brincadeira, alegria. Desde o dia que eu caí no seu colo, lembra que eu fui fazer o boi, abracei você, caímos da cadeira e por aí foi. Quem perdeu essa entrevista desde o início, sempre foi assim. Então, quem perdeu essa entrevista do início vai estar gravado no IGTV. Assista, porque foi maravilhoso. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado que desde o início. Um beijo. Saudade eu também estou no canal do sua YouTube. Risada. Grupo Paz de Força, Yara Lima, Gilvan Baldino. Muito obrigada a todo mundo aí. Um beijo, meu amor. Obrigada, Yara Lima. Beijo. Eu tenho que encerrar, senão eu não consigo salvar. Um beijo. Beijos.